A história começa como nosso prota fugindo desesperadamente por uma floresta escura, sendo perseguido por assassinos enviados para matá-lo. De repente, ele tropeça em um galho e aperta o botão de se inscrever. Brincadeira à parte. E acaba despencando de uma montanha. Ao chegar ao fundo, ele sente uma dor insuportável e pensa que não consegue mexer a perna. Com dificuldade, levanta o olhar e vê algo ainda pior. Os perseguidores já estão bem à sua frente. É assim que a história apresenta Xion, cercado pelos assassinos que foram enviados para matá-lo. Um deles dá um passo à frente e diz friamente: "Não há mais para onde correr." Xion, lembrando que ele desistiu de entrar na academia, perguntou o que eles queriam dele para ameaçar a vida dele. O assassino responde: "Mesmo sem talento para artes marciais, você ainda é um dos 7 príncipes do culto demoníaco. Enquanto tiver direito ao trono, isso nunca vai acabar." Ele continua, ainda mais cruel: "Mesmo sendo filho de uma plebeia, enquanto carregar o sangue da família real, você não terá uma morte indolor." Tomado pela raiva, Xion responde: "Como ousa desonrar minha mãe?" Por dentro ele pensa: "Se eles vieram para me matar, então vou lutar até o fim." Um dos assassinos observa seus movimentos e diz, surpreso: Parece que você aprendeu a lutar com um guerreiro Zhang. Mesmo sem habilidade, ele não desiste." Então, o líder ordena friamente: "Matem ele." O combate começa. Xion balança sua adaga para cima e para os lados, enquanto os assassinos correm em círculos ao seu redor. De repente, um deles golpeia sua mão com o cabo da espada, fazendo a adaga voar para longe. Outro assassino o agarra pelo pescoço e zomba: "Isso é tudo que você tem para resistir?" Mas Xion sorri. Com um movimento rápido, ele puxa uma segunda adaga escondida nas costas e a crava no pescoço do assassino. O corpo cai no chão, sufocado. Com a mão no próprio pescoço, o inimigo ainda consegue murmurar, enquanto Xion pensa: "Haha, bem feito." Os outros assassinos ficam em choque. "O quê? Como alguém sem habilidade conseguiu matar um dos nossos? Esses golpes aleatórios eram para baixar nossa guarda? Ele foi esperto até nessa situação." Mas a surpresa dura pouco. Outro assassino avança furioso, xingando Xion. Ao se aproximar, acerta uma joelhada violenta. Xion cai no chão cuspindo sangue. O assassino se aproxima e diz: "Só porque pegamos leve com você." Em seguida, corta o estômago de Xion. Como se sente tendo um buraco no estômago? Xion geme de dor, quase sem forças, e responde: "Não dá para enganar 2 vezes. Pelo menos matei aquele cara." O assassino pisa exatamente sobre o ferimento e diz: "Sofra mais. Vou te dar uma morte bem lenta." E então, tudo muda. Uma luz amarela surge no céu, atravessando o campo de batalha como um raio, rápida como o Sonic. O assassino que estava torturando Xion é estraçalhado em um instante. Os outros entram em pânico. "Agora mesmo passou uma luz. Ele apareceu do nada, atrás de nós." De repente, uma figura surge, parada, envolta por uma aura esmagadora, como se estivesse apenas esperando algo acontecer. Um assassino pergunta, tremendo: "Que roupas são essas? Quem é você?" O homem misterioso sorri. Ele joga uma esfera brilhante que explode ao tocar o assassino, matando-o instantaneamente. Em 1 segundo, ele desaparece e reaparece atrás de outro inimigo, já morto. Os sobreviventes entram em desespero. Isso foi uma skill de agilidade? Não, é como se ele tivesse ficado invisível. Que poder é esse? Esse nível é de um mestre no estágio final. E então surge a pergunta final: por que alguém assim está ajudando aquele inútil? A cena muda. O homem misterioso se aproxima de Xion e diz calmamente:
Ele já perdeu muito sangue. É só questão de tempo até morrer. Os assassinos restantes tentam recuar, mas o homem apenas levanta a mão, e todos são mortos. Xion, quase inconsciente, pensa: vocês mereceram. Ele fecha os olhos. O homem misterioso observa e diz: o ancestral está de bom humor, mesmo em seus últimos momentos. Xion pensa, confuso. Ancestral? Do que ele está falando? Minha visão está embaçada. Meu corpo está rígido. Será que vou morrer assim? O homem então diz: já me encontraram. Não tenho escolha. Ele aplica uma injeção no corpo de Xion. Viva, senhor ancestral, e torne essa vida mais fácil, ok? Essa é a versão final. Será mais fácil usar a nanomachine. Boa sorte. E então ele desaparece. Xion, quase sem forças, murmura: mas que diabos ele estava falando? De repente, uma voz estranha ecoa em sua mente. Número de série ativado. Xion abre os olhos, assustado. Tem uma voz na minha cabeça? A história volta com Xion acordando na cama, completamente confuso. Eu estou vivo? Mas eu tenho certeza de que estava morto. Ele continua se perguntando: o que aconteceu? Por que estou suando tanto? Xion leva a mão à boca e percebe algo estranho. Está sujo. Por que tem tantas manchas? E por que eu estou cheirando tão mal? Meu corpo inteiro está pegajoso. De repente, uma voz desconhecida ecoa: acordou, mestre. Xion se assusta. O quê? Acordou, mestre. A voz repete. Quem é você? Pergunta Xion, olhando ao redor. Não tem ninguém aqui. Acalme-se, mestre. Xion pensa. Será telepatia? Já ouvi falar disso antes, mas é diferente. É como se a voz viesse de dentro da minha cabeça. Não pode estar na minha cabeça. Está correto, mestre, responde a voz. Xion solta um gemido. De novo? Onde você está? Atualmente estou conectado ao seu cérebro e a serviço do mestre. Sou da 7ª geração de nanomachine da Sky Corp. Assim, a história apresenta a voz. Nanomachine. Do que você está falando? Diz Xion. Por que está fazendo isso comigo? Sou da 7ª geração. Xion interrompe, em pensamento. Nano? O deus maligno? Correto, uma nanomachine. Xion reflete. Ele está falando do deus maligno do culto demoníaco? Assustado, ele cai no chão. Você é realmente um deus maligno? Foi você quem salvou minha vida, Deus? Se estiver se referindo a ter sido salvo dos inimigos, não. Mas se estiver falando do modo de autocura, então sim. Autocura? O que isso quer dizer? Enviando informações básicas para o cérebro do mestre. Por que você me chama de mestre? Mestre, eu não sou esse deus maligno de que você fala. Xion percebe algo estranho. O tom de voz mudou? Então, se você não é maligno, estou tentando enviar meu manual para o seu cérebro. Você aceita? Sim. De repente, os olhos de Xion começam a brilhar. Uma enorme quantidade de informações invade sua mente, como se raios estivessem caindo sobre ele. Ele leva a mão à boca e cai no chão vomitando. Essa reação é comum. Não se preocupe, diz a Nano. No segundo estágio, você não sentirá tontura nem náuseas. Ah, eu estou tonto. O que está acontecendo? Nanomachine? Sim, mestre. É verdade que existem milhares de máquinas no meu corpo? Sim, especificamente 6.482.440.000 nanomachines. Quem colocou isso em mim? Antes que pudesse continuar, alguém bate à porta. Príncipe, o Dr. Beck está aqui. Xion pensa rapidamente. Espere, fique em silêncio, nanomachine. Vai ser estranho se me virem falando sozinho. Eles entram no quarto. Xion já está deitado. Não, pelo contrário, diz o doutor. Isso pode ser uma grande oportunidade para o príncipe. Como assim?
Pergunta Jung. O corpo dele eliminou todas as substâncias tóxicas e sua energia vital foi ativada. Você tomou algum remédio especial? Xion pensa. O que eu digo? Você tem um corpo perfeito para artes marciais agora. Xion pensa. Nanomachine? Foi você? Desativar modo silencioso, diz mentalmente. Modo silencioso desativado. As nanomachines removeram impurezas do seu corpo, curaram suas feridas e reconstruíram músculos adequados. Você é o que, afinal? Tem certeza de que não é um deus maligno? Não sou um deus maligno. Sou uma máquina, mestre. O doutor pensa. Esse garoto pertence ao clã do Veno. Alguém definitivamente o ajudou. Não parece haver nada de errado, diz em voz alta. Vou preparar um tônico para ajudar na recuperação. Obrigado, Dr. Beck, diz Jung. Xion suspira aliviado. Ufa, ainda bem que ele não percebeu. Depois ele percebe algo. O motivo de eu estar vivo também foi o guarda Jung. Obrigado por me salvar, Jung. Príncipe, acho que melhor se lavar primeiro. Xion sorri e concorda. Na banheira. Ei, Nanomachine, você disse que meu corpo tem autocura, certo? Até onde posso me curar? Qualquer ferimento interno ou externo causado por influência externa pode ser facilmente curado. Porém, perda excessiva de sangue ou decapitação levariam muito tempo, pois exigem divisão celular. Sério? Xion pega uma faca e corta a própria mão. Merda, isso dói! Ativando autocura na palma esquerda. A ferida se fecha completamente. O sangramento para. Mesmo vendo com meus próprios olhos é difícil de acreditar, mas funciona. Xion observa o seu corpo. Como eu fiquei tão musculoso assim? Foi você? Reconstruir seu corpo. É cientificamente impossível criar um corpo do zero, mas reconstruir partes existentes é simples. Uma senhora entra no quarto. Príncipe, vim ajudá-lo a se vestir. Ah, continue falando, diz Xion mentalmente. Depois de se vestir, ele vai até a biblioteca. O que eu faço agora? Olhe um livro e vire cada página, responde a Nano. Xion pega um livro sobre os 3 Jaezen, um método de respiração para treinar mente e corpo. Transferir informações para o seu cérebro. Você aceita? Aceito. Um choque percorre seu corpo enquanto ele absorve tudo. Transferência completa. Xion quase cai, gemendo de dor. Logo você se acostumará. O que eu faço agora? Basta pensar no que deseja. Xion começa a refletir sobre pontos sanguíneos, fluxo de veias, pontos que imobilizam e pontos que matam. Isso não é só memorização. Eu realmente entendo. Mudança de cena. Nos aposentos do herdeiro da casa Bokmajon, um homem fala. Eu mandei me livrar de uma pessoa e todos os assassinos morreram? Um homem mascarado responde. Acho que alguém o ajudou. O mandante se revela. Príncipe Mukun, um dos 7 príncipes. Vou matá-lo na academia Tiangyewun. Manhã seguinte. Xion não consegue dormir, nervoso. Hoje eu entro na academia. Ele vê Jung treinando. Teria sido melhor aprender secretamente com ele. Não, as pessoas das 6 classes não me deixariam em paz. Prometi à minha mãe que só aprenderia artes marciais depois de entrar na academia. Mestre, deseja que eu analise os movimentos de Jung? Você pode analisar os movimentos das outras pessoas? Sim. Então dá para copiar o treino dele? É possível. Xion hesita. Roubar técnicas sem permissão? Faça isso. A Nano analisa por mais de meia hora. Análise completa. Iniciando transferência. Xion sente dor e cai. Transferência completa. Doeu menos do que ontem. Ele pega uma faca e repete os movimentos de Jung com perfeição. É como se eu tivesse treinado por 20 anos. A análise muscular também foi concluída, diz a Nano. Transferência muscular? A dor explode em seu corpo.
Por que dói tanto? Seu corpo não estava adaptado às técnicas, agora precisa passar por simulação. Se eu transferir tudo, não vou sentir dor? Sim. Deseja? Faça. A Nano avisa. Vai doer muito. Entrará em anestesia. Se eu não aguentar, ative a anestesia. A dor é intensa. Xion agoniza. Iniciando anestesia. Ele desmaia na cama. Jiang entrou com uma sopa quente. Príncipe? Xion estava desacordado. Jiang segurou o pulso. Nada errado. Então viu as marcas no chão. Seus olhos se arregalaram. Esses passos. Ele observou meu treinamento. Jiang apertou o punho. 2 anos? Não. Isso já passou dos meus 20 anos de treinamento.